Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papisa Cast. Eu sou a Sara, você pode me conhecer como Papisa do Tarô. Sou taróloga, professora de tarô e historiadora em formação. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, porque para quem não sabe, eu sou mãe de um garotinho de quase 3 anos, o Ícaro. A maternidade faz parte da minha vida, mas eu também passei por vários atravessamentos. Eu acho que como todos nós, né, a relação que a gente tem com a nossa mãe, com as figuras de maternidade na nossa vida. E comigo, obviamente, não foi diferente, mas eu tive uma relação um pouco diferenciada com a maternidade, porque eu não fui criada pela minha mãe. E eu acho que isso é uma realidade até certo ponto, mas o ponto é, a última vez que eu vi a minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Então, depois disso, a gente nunca mais se viu pessoalmente. A minha mãe, quando eu tinha essa idade, decidiu tentar a sorte, né? Tentar novas oportunidades de vida no exterior. Então, ela ainda mora no exterior, ela se casou novamente, teve um filho, que é o meu irmão, que hoje já tem 18 anos. E nessas, ela nunca conseguiu retornar para o Brasil, ainda não foi uma possibilidade. E eu fui criada pela minha avó, né, pela minha avó paterna. Então, eu não cresci com essa presença da minha mãe fisicamente, mas a minha avó paterna, que foi a minha avó que me criou, ela sempre teve um cuidado muito grande em deixar clara a importância da minha mãe, né, na minha vida. Então, a minha avó materna, ela nunca falou mal da minha mãe pra mim, ela demonizou a decisão que a minha mãe tomou naquele momento de realmente tentar uma vida melhor pra gente, fora do Brasil. A minha avó em nenhum momento me colocou contra a minha mãe. Então, hoje eu sei que a relação que eu tenho com a minha mãe, a gente conversa regularmente, eu atendo ela no tarô, atendo as amigas dela no tarô, a gente se liga por chamada de vídeo. Tudo isso foi muito construído porque eu cresci ouvindo que a minha mãe fez realmente as decisões que ela fez, porque ela me amava, porque ela tinha os motivos dela. Minha mãe era super jovem, então, quando ela engravidou. Então, assim, foram várias questões e que me fizeram realmente ter essa compreensão de que não é porque você virou mãe que você vai simplesmente abrir mão de todas as coisas na sua vida, ou que você não vai ter mais planos, ou que você não vai ter mais sonhos, que você não vai ter mais a sua individualidade. E eu sei que isso é muito polêmico porque existe aquele mito de uma maternidade sagrada no qual você deve abrir mão de todas as coisas da sua vida em nome da sua cria, em nome do seu filho. Então você deve fazer isso gostando disso, amando fazer isso. E a gente muitas vezes não, né? Todo mundo julga e aponta para nós que somos mães o jeito certo de ser mãe, o jeito certo de amar um filho. E hoje, tendo tido essa experiência de ter crescido longe da minha mãe, de ter crescido sabendo que ela foi atrás de viver a vida dela e que me deixou sob os cuidados da minha avó paterna, que foi assim a melhor pessoa que poderia ter cuidado de mim na vida. Eu não canso de repetir isso, que a pessoa que eu sou, com os valores que eu tenho, eu ofereço isso à minha avó materna, ou à minha avó paterna, que cuidou de mim, que realmente me ensinou a ser a mãe que eu sou hoje. Muitas das coisas que eu tenho hoje da minha maternidade foi graças a essa figura da minha avó. E principalmente a minha avó me ensinou a entender os motivos da minha mãe
de não ter ficado comigo, de ter tomado essa decisão de partir e não voltar. E assim, é muito difícil porque quando eu engravidei, eu tinha 21 anos e tudo que eu queria naquele momento era a minha mãe. Era a minha mãe biológica, né? Minha mãe que me teve. Tudo que eu queria era a minha mãe comigo. E ao mesmo tempo, durante toda a minha vida, né? Ou seja, eu já tinha passado desde os meus 4 anos sem aquela presença da minha mãe biológica comigo, eu fui encontrando outros focos, outros pilares de afetos que sustentaram muita coisa para mim. Então, além da minha avó paterna, né, que foi essa figura que me tratou sempre com muito carinho, com muito afeto, com muito diálogo e sempre me explicando o motivo da minha mãe não estar comigo, eu também cresci tendo fortes amizades femininas. Então, as amizades que eu tenho hoje, que são as mais longas, eu construí quando eu tinha os meus 10 anos, 9 anos, e que até hoje nós somos amigas. E as mães das minhas amigas me acolhiam quase como filhas, quase como se eu fosse filha delas também. Então, na semana passada, eu fui encontrar uma grande amiga minha e a mãe dela, e daí a mãe dela preparou um almoço pra mim. E, sabe, eu me sentia uma filha mesmo, sabe? Então, muito bem, sendo muito bem acolhida, sendo muito bem recepcionada. E essas figuras maternas, né, das mães das minhas amigas, o suporte afetivo das minhas amigas, tudo isso sempre me fortaleceu na minha vida. E quando eu me tornei mãe, eu também fui atrás de fortalecer e de me aproximar de outras mães. Então, no meu grupo de amizades que eu tinha fixa, eu tinha sido a primeira a engravidar. Então, eu não tinha muitas referências de amizades de outras mulheres que eram mães, mas as minhas amigas que eu acompanhei da minha vida toda, as mães dessas minhas amigas, elas me acolheram muito, porque quando eu engravidei, a minha avó já estava com mais de 90 anos, com quase 90 anos, na verdade. Então, ela não tinha mais como estar tão presente como uma mãe, como a minha mãe, por exemplo, que se ela estivesse morando aqui, estaria, né? Ou seja, ativamente ali comigo, estando ali fazendo as coisas, enfim. Não, não tive isso. Mas eu comecei a. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça, que, bom, eu preciso construir redes de apoio. Eu preciso construir relações que entendam o que eu estou passando, né? Que entendam o que eu estou vivendo. Então eu fui construindo amizades com outras mães, que inclusive hoje em dia são as amigas que eu mais tenho próximas. São outras mulheres que eu conheci depois de engravidar, depois de ter tido Ícaro, que também tinham filhos e que a gente conseguiu ali encontrar um porto seguro, um lugar para trocar umas com as outras. E nesse Dia das Mães agora que passou, eu fui, eu fiquei o dia quase todo próximo de mães, observando ali e tendo aquele acolhimento e tendo aquele afeto, né, umas com as outras. E eu fiquei pensando muito nisso porque eu acho que é o essencial, é o mais importante para você, pelo menos para mim, dentro da minha maternidade, é poder ter outras mães que eu possa contar e que possam me ouvir e que não me julguem. É claro que sim, se eu tenho boas amizades, essas amizades, elas vão apontar ali, ô, minha amiga, aqui você não tá acertando muito bem, não. Mas ter uma relação com outras mulheres que entendem os desesperos que eu sinto, os medos que eu tenho dentro do meu maternar, que vibram também com as minhas felicidades dentro do meu maternar
e que principalmente apoiam os meus sonhos individuais, as minhas vontades individuais, e que eu fico pensando que se a minha mãe talvez tivesse tido mais apoio para que ela pudesse viver os sonhos dela estando comigo, ou seja, um apoio seria uma rede de apoio realmente que estivesse disposta a amar aquela mãe, a acolher aquela mãe, a ter amizades que realmente pudessem estar ali escutando ela, validando ela. Pode ser que ela tivesse conseguido muita coisa sem precisar abrir mão da minha presença para conseguir fazer, porque hoje eu consigo entender a decisão que a minha mãe tomou, porque eu sinto agora na pele o quanto que é difícil você querer fazer coisas, você não poder mais, você querer proporcionar o mundo para aquela criança que tá ali na sua frente e você vê o quanto que é difícil você oferecer isso e mesmo assim permanecer próxima e ainda tendo que ouvir o mundo inteiro julgando você por qualquer coisa que você faça, porque não, desde que eu engravidei, eu já sabia o que era ser uma mulher na sociedade, porque a gente sabe pelas experiências que a gente tem desde muito nova, desde criança, adolescente, jovem, adulta, mas você não vai ter noção do quanto que é discrepante os tratamentos de gênero quando você se torna mãe, quando você engravida. É traçada uma linha muito clara sobre o que você pode fazer ou não, sobre o controle que você tem sobre o seu próprio corpo ou não. As pessoas começam a deixar muito claro que você precisa suportar tudo porque você é uma mulher e você está carregando aquela criança. Então, você que recebe todos os questionamentos, tudo é perguntado para você, só você se priva das coisas, só você se coloca em situações de precisar botar o seu corpo no limite, botar a sua mente no limite, a sua sanidade no limite. E eu tenho um parceiro maravilhoso, já falei aqui outras vezes, que eu realmente me sinto privilegiada porque tenho realmente um companheiro que é companheiro e que é pai de verdade, mas isso não anula o quanto que nós que somos as mães temos uma carga muito maior. Então, eu me vejo muitas vezes pensando sobre isso e é muito pesado em alguns momentos porque eu amo meu filho, eu amo o Ícaro, assim, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, era um desejo que eu tinha desde muito nova. Não foi algo ruim, né? Mas ao mesmo tempo, por mais que eu ame o meu filho, por mais que eu ame ser mãe dele, eu ame a pessoa que eu sou, depois de ter engravidado, né? Depois de ter me tornado a mãe dele, durante um tempo, eu acho que hoje isso já deu uma baixada, mas eu acho que ali depois que ele nasceu, assim, os primeiros 2 anos, era uma sensação terrível de não reconhecimento de quem eu sou, porque eu passei por uma transformação tão intensa, tão profunda. É uma transformação a nível físico e mental e de todas as esferas possíveis. Eu vejo como se eu tivesse atravessado assim um portal para uma outra dimensão, onde um véu foi tirado e que antes eu via o mundo apenas como filha e agora eu vejo o mundo como mãe. Eu sinto que isso abriu novas camadas,
O mundo, ele se torna muito mais perigoso na minha visão, porque eu penso, eu preciso proteger o meu filho, eu preciso estar prevendo as situações que eu posso evitar. Me tornei uma pessoa menos egoísta e egocêntrica, porque agora não é só sobre mim, é sobre essa criança também. E para que eu possa me tornar uma boa mãe para o Ícaro, eu preciso todos os dias fazer um exercício de quebrar camadas e camadas de trauma e de problemas internos que eu tenho dentro de mim para não projetar tudo em uma criança de 2 anos, que está aprendendo e vendo o mundo pela primeira vez, e eu sou a responsável por apresentar o que ele vai acreditar que é o mundo. E o que eu digo é lei, e o que eu digo é verdade. E a forma como eu trato ele vai ser a forma como ele vai achar que é o certo e que vai ser o normal de ser tratado alguém durante muitos anos, até que ele atravesse a adolescência e comece a questionar as ações e os tratamentos que ele recebeu com os pais dele, tanto meus tratamentos quanto os do pai dele também. Isso tudo é muito grande, é muito estratosférico, não sei explicar, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, porque para que eu possa criar o meu filho bem, eu preciso resolver pendências que eu tenho comigo. E em cada fase que eu passo da maternidade, porque a cada ano o meu filho muda e eu preciso mudar junto com ele. Eu não posso ter uma criança de 3 anos e ficar com os mesmos medos que eu tinha de quando ele tinha 1 ano de idade e estava aprendendo a andar. Eu preciso confiar nele e deixar ele ir enquanto tenho que ter a noção de saber a hora de ir lá e interferir, sabe? E tudo isso eu vou lidando com dores minhas, porque é óbvio que por mais que eu tenha entendido hoje as atitudes que a minha mãe tomou, as atitudes que a minha avó tomou, e que as mulheres ao meu redor tomaram, que as mães ao meu redor tomaram, eu tenho mágoas com isso. É óbvio. É óbvio que eu tenho uma mágoa não é uma mágoa, mas eu tenho sim uma ferida muito grande do fato de ter sido separada da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, que era o meu mundo inteiro, e nunca mais ver ela de novo. Nunca mais saber o que é abraçar ela de novo, nunca mais saber o que é estar perto dela de novo. E ficar me questionando até hoje, com 25 anos, se um dia eu vou conseguir abraçar minha mãe de novo, mesmo a gente estando no mesmo planeta, mas a sensação que eu tenho é como se ela estivesse em outra galáxia. E mesmo assim eu não odeio ela, sabe? São sentimentos muito complexos esses que envolvem tanto nós que somos filhas e mães, quanto nós que somos mães e filhas, sabe? Então, é claro que essa carga, ela veio, sim, de muita coisa que estava soterrada emocionalmente em mim, que eu nem sabia que eu tinha acesso a isso, quando o Ícaro foi crescendo. E eu sei que eu ainda vou desenterrar muita coisa. Só que eu aprendi com a minha maternidade a vivenciar mais as fases da minha vida. Eu acho que isso é o mais importante. Quando eu tô muito desesperada, quando eu tô muito angustiada, com outras coisas, às vezes, que não estão diretamente ligadas com a maternidade, eu vejo muitas vezes, olhando pro meu filho e pensando, poxa, ele só vai me chamar de mamãe urso uma vez na vida, que é como ele me chama hoje. Ele diz que eu sou a mamãe urso e ele é um pequeno urso. Então eu preciso viver esse momento, eu preciso aproveitar esse momento enquanto ele tá aqui no meu ninho, porque é muito pouco tempo comparado com uma vida inteira que ele vai estar voando. E quando eu penso nisso sobre outras partes
da minha vida, muitas vezes de pensar, poxa, eu não cheguei no lugar que eu queria estar, eu não me sinto tão realizada, não gosto muito das coisas como elas estão. Eu penso também que, poxa, eu tô nesse momento realmente empenhando o esforço para criar um mundo para uma alma nova, para uma vida nova que chegou através de mim. E criar esse mundo, um mundo que seja seguro, porque eu e o pai dele somos o mundo dele agora. Então, isso já exige demais. Isso não é fácil. E eu já tive, sim, desde que eu tive o meu filho, eu já atravessei inúmeras crises de ansiedade, crises depressivas, de não conseguir fazer nada, de não conseguir ter força para levantar da cama, mas eu arranjava força para cuidar dele, sabe? Eu arranjava força para fazer, para limpar o quarto dele, para limpar ele, para brincar com ele, para fazer o que fosse preciso em nome dele. Eu arranjei força para ir atrás de uma carreira, de estabilizar o meu trabalho com o tarô e de fazer ser possível viver com o que eu amava viver, porque eu queria trabalhar dentro de casa para poder ter mais flexibilidade para cuidar dele, e para isso eu precisei ficar extremamente focada, extremamente determinada, sabe? E eu nunca tive tanto foco na minha vida como o foco que eu tenho depois que eu tive o Ícaro. E é claro que a maternidade, ela atravessa muitas coisas e ela não é um paraíso, mas depois de engravidar, depois de ter tido um filho, o que eu penso é, eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa. E quando eu falo de fazer qualquer coisa, não é tudo, não é fazer coisas sobre-humanas. Seria um fazer tudo de que eu tenho capacidade. Eu criei braços, eu criei pernas, eu criei um cérebro, eu criei um corpo que hoje chuta bola e sai correndo e grita e existe no mundo. Eu criei na minha barriga. Foi no meu corpo, foi as minhas vitaminas, foi o meu sangue que passou para ele. Isso me dá uma força muito grande que, tipo, eu fui capaz de criar um ser humano. Então, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não na pressa, não do dia pra noite, não vai ser da forma como eu espero, mas eu sei que eu consigo fazer. E esse pensamento, esse poder, eu não permito que tirem de mim. Eu não permito que tirem de mim. Antes de ser mãe, eu era uma pessoa extremamente permissiva, tinha muita dificuldade de me posicionar, de dizer não, de dizer o que eu não queria, de defender as minhas convicções, porque eu não queria desagradar as pessoas. E aí eu percebi que se eu não aprender a me posicionar para defender o meu filho, quem é que vai fazer isso? Então eu amo a pessoa que eu me tornei depois de ter virado mãe. E se você tá ouvindo esse podcast e você não é mãe, eu não sei como é a sua relação com a sua. Até porque a minha relação com a minha, acho que não é um exemplo, não é o mais convencional. Eu não acho que nós somos isentas, obviamente, de erros. Nós vamos errar muito, nós erramos muito. E eu também não posso dizer isso em nome de todas. A gente não pode excluir, que eu acho que existe isso, né, de colocar a mãe como se fosse uma santa, os pais como se fossem imaculados, de que todos os erros precisam ser perdoados e todas as situações são justificáveis e que você deva só abaixar a cabeça e se forçar a estar perto de pessoas só porque elas
são seus pais. Mas é um convite mais para você observar de que não é fácil criar um ser humano. Não é fácil você criar um ser humano, não é fácil você abdicar dos seus desejos, não é fácil você sair desse lugar mais autocentrado e egocêntrico que a gente geralmente está quando a gente não tem essa responsabilidade. Não é fácil ultrapassar as barreiras de traumas e de camadas que existem dentro de nós antes mesmo da gente ter filhos e que os nossos filhos despertam isso na gente. Há poucas gerações, terapia, repensar sobre maternar e sobre criar os filhos não era nem cogitado. A forma de criar filhos era na correção, então você bate na criança, você não tem paciência de dialogar, de entender o que funciona melhor, você mesmo muitas vezes não consegue acessar as próprias emoções, se autocontrolar, se autorregular. Como que você vai ajudar uma criança a se regular se nem você está conseguindo fazer isso? Então a gente chega nesse ponto também, mas apesar de tudo isso, pelo menos alguns pais, algumas mães, e aí eu não sei qual é a situação da sua mãe, estavam tentando dar o seu melhor com o que tinha. E às vezes o que a gente vai ter não vai ser muito. A minha mãe, por exemplo, a gente não construiu essa relação próxima. Minha mãe não sabe a minha comida preferida, eu não sei a comida preferida da minha mãe, sabe? Minha mãe não sabe dos livros que eu li quando eu tinha 13 anos, ela não acompanhou as minhas obsessões quando eu era mais nova, então ela não me levou para assistir Crepúsculo no cinema, não foi ela que esteve ali para me ajudar quando eu menstruei pela primeira vez ou quando eu perdi minha virgindade, essas coisas eu não compartilhei com ela. E sim, são faltas que nunca vão ser reparadas. E que quando eu tava grávida, eu queria muito que fosse uma menina, porque eu pensava em reparar tudo isso que eu não vivi com a minha mãe. Eu pensava em parir, em criar uma Sarinha pequena para que eu pudesse ser a mãe que eu não tive e que eu sonhei tanto em ter. E quando eu tive o resultado de que era um menino, eu chorei muito, porque uma grande expectativa foi frustrada e quebrada dentro de mim. De que, na verdade, eu iria estar com um menino, que seria completamente diferente, que eu não iria passar por aqueles ritos que um corpo feminino passa, ou seja, comprar o primeiro sutiã dela, comprar o absorvente dela e estar ali com ela assistindo Barbie juntas, sabe? E que isso não iria acontecer, mas eu também percebi que eu não poderia realmente realizar tudo aquilo que me faltava e jogar ali na mesa daquela criança, porque isso não seria saudável nem para mim, nem para ela. E hoje eu procuro dar não o que me faltou, mas o que eu tive. O melhor do que eu tive. Então, o melhor do que eu tive na minha criação, eu procuro dar para o Ícaro. E aquilo que eu tive na minha criação, que eu não gostaria de passar para frente e que me machuca, eu trabalho isso dentro de mim. Seja numa terapia, seja através dos estudos do tarô, seja através de práticas espirituais, eu vou procurar entender isso dentro de mim para não passar para ele. Nunca encher ele com a expectativa de dar o que eu não tive. Porque eu não sei, como é que eu vou saber? A única coisa que eu sei sobre as coisas que eu não tive são expectativas idealizadas de que em algum momento eu e a minha mãe, quando eu era adolescente, a gente estaria, sei lá, abraçadas, assistindo alguma coisa que nem a Lorelai e a Rory em Gilmore Girls, sabe? E talvez isso não acontecesse, tá? Talvez as coisas fossem bem diferentes e provavelmente seriam. Então,
reconheçam que a mãe de vocês deu o que ela tinha, que às vezes isso sim machucou você, que às vezes isso sim não foi o suficiente, mas as pessoas são como são e mães são gente. Nós somos seres humanos, sabe? Nós somos seres humanos e nós erramos, sabe? E é muito cruel exigir que a gente sempre acerte, tá? Eu acho que é isso. O episódio dessa semana, falando um pouco sobre maternidade. Me conta aqui nos comentários como é que é a sua relação com a sua mãe. E se você é mãe, como que é a relação da maternidade pra você. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!